Gaviões da Fiel, o coração da arquibancada. Isso não é apenas um jogo, isso não é apenas futebol, isso é uma religião, um compromisso, um amor que atravessa gerações. Aqui não importa o placar, não importa o momento. O Corinthians nunca joga sozinho, porque nas arquibancadas há um exército. Um exército que pulsa, que vibra, que sofre e que acredita. Esse exército tem nome: Gaviões da Fiel. O nascimento da Fiel. Fim dos anos 60. O Brasil vive tempos sombrios. O Corinthians atravessa um dos maiores jejuns de títulos de sua história. 20 anos sem gritar campeão. 20 anos ouvindo provocações, engolindo o choro, carregando a dor de ser corintiano. Mas, para um verdadeiro corintiano, a derrota nunca é o fim. É o combustível para continuar lutando. Foi nesse cenário que um grupo de jovens torcedores decidiu que o Corinthians não caminharia sozinho. Eles não estavam ali apenas para assistir. Eles estavam ali para fazer parte da história. Para serem o 12º jogador dentro de campo. Foi assim que, em 1969, nascia a Gaviões da Fiel. Mais do que uma torcida, um símbolo de resistência. O grupo já se conhecia desde o final de 66, né? Em 67 começaram a ficar mais amigos. E a gente tem documentos históricos aí que nessa época de 66, 67 aparecia muito uma figura, chefe da torcida corintiana, Inaté José da Silva. Ele era assim, meio que era o ponto de referência onde nós, que ele era um cara mais folclórico, né? A Elisa era a torcedora símbolo, mas quem agitava a massa corintiana era o Inaté. Ele que levantava a massa e tal, né? Então já em 67, quando a quebra do tabu, foi 67? 68, já antes de Gaviões, ele já invadiu o campo e foi dar uma bandeira do Corinthians na mão do Pelé. Tem documento da Manchete, que era a Veja da época, né? Com a proporção igual. E já aparecia ele lá invadindo o campo já naquela época. Então realmente ele era a nossa referência, né? Aí com Joca e Flávio, grandes articuladores, ele era o nosso ponto, onde o Joca, o Flávio chegava e a gente ia chegando, cada um, como o Ernesto falou, com a sua bandeira, né? Cada um tinha a sua bandeira e trazia a sua bandeira. O Joca vinha com a dele lá do Butantã, ainda trazia o Tadeu a tiracora, né? Que o Tadeu era mais molecão. Trazia o Tadeu, que era irmão, né? Irmão dele. E o Flávio vinha com a bandeira dele da Moca, enfim. Cada um, eu vinha com a minha bandeira lá de Jaçanã, Vila Mazém. E assim todos, né? O Nenê, que era a maior bandeira que aparecia, vinha de Santo Amaro. E ele conta uma história que ele vinha carregando a pela de Santo Amaro até o Morumbi. Isso já na época do Morumbi, mas a gente já se encontrava antes. E o nosso ponto de referência era o Inaté, porque ele que agitava, ele tinha sempre uma batucada junto. E ali que os Gaviões foram nascendo, onde o Joca e o Flávio foram nos mostrando que não era só legal, que a gente já era amigo. Que não era só bacana a gente estar ali, incentivar o Corinthians, fazer tudo aquilo que a gente fazia, e sim começar a entender o que nós tínhamos que participar da vida do clube, que tinha um ditador lá dentro que estava afundando a gente, entendeu? Dali, essa parte então ficou bem ilustrado, né? Que havia, então não existia uma torcida uniformizada, muito menos organizada, mas existiam os torcedores do Corinthians, que se destacavam pelo seu amor ao clube, cada qual levando a sua bandeira. Então não tinha camisa de clube naquela época, Júlio. Todo mundo aqui participou desse pedaço da história. Tinha essa coisa de camisa oficial do Corinthians na arquibancada, ou era cada um com a sua roupa, assim, vamos dizer, a paisana, mas com a sua bandeira? Como é que era isso, Júlio? A Fiel corintiana nessa época, a camisa do clube era muito cara, como é até hoje, e naquela época não existia pirataria.
a gente costuma dizer que assim, os mais fanáticos, né, os mais doentes, tinham a sua bandeira de pano, né, que muitas vezes era usada como capa, amarrava no pescoço. E a torcida, no geral, se você pegar, inclusive aí tem uma documentação em vídeo, principalmente na cultura, se você pegar os jogos da década de 60, você conta as camisas do Corinthians oficial que estavam no jogo. Então os Gaviões também surgiu com esse propósito de uniformizar a torcida também. Então dentro desse aspecto, a gente tinha uma identificação que na época eram as bandeirolinhas de plástico e um boné branco com o distintivo do Corinthians. Quase todo mundo, se você pegar e ver esses tapes que estão essas gravações, você vai ver muito esse boné de nylon branco com o distintivo do Corinthians. Isso era uma coisa marcante na torcida. A Elisa, por exemplo, que era a torcedora, considerada a torcedora símbolo, ela tinha a bandeira dela também, né? Ela sentava ali próximo às cabines de rádio, né? Onde também tinha a bandinha do Vadir, né? Que era uma banda, né, com instrumentos de percussão e de sopro, que representavam ali a banda do Corinthians, que na verdade era a banda do Vadir. Então já dá pra gente fazer uma viagem no tempo, imaginar como era torcer pro Corinthians no final da década de 60. A torcida que virou o movimento. Mas a Gaviões não nasceu apenas para cantar. Enquanto muitos torcedores acreditavam que o futebol era só um esporte, os Gaviões provaram que futebol e luta social sempre andaram lado a lado. Em plena ditadura militar, quando o medo calava muitos brasileiros, a arquibancada virou um campo de batalha. E os Gaviões eram a linha de frente. A Gaviões da Fiel não era apenas uma torcida organizada, era um movimento. Eles estavam nas ruas, estavam nas manifestações, estavam lado a lado com o povo, lutando por democracia, lutando por justiça e, claro, lutando pelo Corinthians. Ser gavião é viver no limite entre a festa e a fúria, na avenida, no estádio, nas ruas. Onde há Corinthians, há Gaviões. Seja no carnaval, conquistando títulos no sambódromo ou nas arquibancadas, erguendo bandeirões, empurrando o time. Mas essa paixão extrema também tem seu preço. E muitas vezes, os Gaviões se viram no centro das maiores polêmicas do futebol brasileiro. Depoimento de um integrante. A gente carrega um nome pesado. É muita história, muita luta. E como tudo que envolve paixão, às vezes a emoção toma conta. Mas a essência da Gaviões sempre foi a mesma: apoiar o Corinthians. Nada mais importa. O tempo passou, o futebol mudou, mas a essência da Gaviões nunca mudou. Eles ainda são a batida forte do tambor, ainda são o grito que ecoa no estádio, ainda são aqueles que nunca abandonam. Vitória ou derrota, Série A ou Série B. Se tem Corinthians, tem Gaviões. Aqui ninguém abandona ninguém, porque ser Corinthians é ser Gaviões até morrer. Vai, Corinthians! Esse foi o primeiro episódio da série Torcidas Organizadas. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de futebol. Valeu!